como que foi para você? É porque a gente está falando de um país, né, que infelizmente ainda Naquela época tem ali e principalmente naquela época tinha é, dominância masculina, muito né, no empreendedorismo então, os gerentes, muita. diretores, né. E aí a proposta do podcast Março Mulher, é a gente apresentar os desafios, né, que uma mulher empreendedora, aqui no Brasil passou e como superou. Queria que você desse aí É. algumas dicas, algumas ideias, trouxesse aí como que foi essa sua passagem? O maior desafio realmente era o machismo. Isso eu passei por muitas, mas eu era tão segura do que eu fazia que eu achava engraçado. Muitas vezes, fornecedores chegavam: "Quero falar com o gerente". Quando eles conduziam, a secretária conduzia para minha sala, ele olhava para mim e fazia meia volta e ia embora. Eu ficava dando risada, sabe. O artigo Mas já eu vinha o gerente, né. é, o gerente, não a gerente. E tinha muita coisa de eu ia fazer compras, às vezes, para minha própria empresa e perguntava se eu tinha marido. Qual era o telefone do meu marido? Eu falei: "Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Sim, eu tenho marido, mas eu estou comprando, a empresa é minha". Então o preconceito foi muito grande, muito grande. Só que não das empresas parceiras, não. O cliente tinha uma baita confiança, um baita respeito por mim. O desrespeito vinha, às vezes até de um candidato executivo, por exemplo, quando ele chegava, ele sabia que eu ia decidir, praticamente decidir a vida dele, ele ficava meio cético assim, tipo: "Ela que vai decidir se o meu currículo é bom ou não?". Então sim, teve muita, mas eu sempre passei por isso com tranquilidade. Dizer que foi fácil, não, algumas vezes eu tive que brigar. Eu tive que brigar, por exemplo, quando eu fui comprar uma cortina para o meu escritório, e eles não queriam receber meu cheque, queria o cheque do meu marido. Falei: "Mas não, agora não tem nada a ver com isso". Então, foi muito preconceito, sim, mas não me atingiu não. E aí pensando, numa uma mulher, né, visionária, empreendedora e com um marido, Uhum, né, que você trouxe uhum. aí várias vezes, e Uhum. um amor à primeira vista, Foi. eh, em que momento ele foi crucial, importante aí para você alavancar, Sim, dar continuidade a sim. esse seu projeto? Ele foi a base de tudo para mim no começo, porque eu para começar, eu exigia um registro, né, um registro em Brasília do pra trabalhar como temporário, a lei 6.019, e eu tinha que provar uma quantia de 170 salários mínimos para poder conseguir esse registro, sem contar a abertura do escritório, tudo eram despesas. E meu marido, o maior apoio que ele me deu foi cuidar do resto. "Pode deixar que da casa eu cuido, eu faço tudo". Então eu podia voar, sabe. Eu podia voar, tivemos que vender um carro para compor esse valor, mas ele sempre me apoiou em tudo. Chegou num ponto que eu tive um probleminha com ele de achar que de repente eu estava ganhando mais que ele. Mas isso partiu de você? Dele, Dele. dele. Ficou ali com uma Fica pontinha. com uma pontinha de "e agora? Será que ela vai se separar de mim porque está ganhando mais que eu? E que absurdo". Bateu aquela Meu esperança. parceiro o meu parceiro de tantos anos, não é que agora eu estou ganhando mais, é que vai ser diferente. Tanto que nessa época eu o coloquei como meu sócio, para ver se satisfazia um lado dele. Ele colaborou muito comigo, assim, foi um parceirão para tudo. Então, pelo que eu percebi aí na sua história, né, além da veia empreendedora, além de ser uma mulher visionária, você sempre foi uma mulher muito sábia. Eu acho que sim, né. Agora eu acho que sim, mas naquele tempo eu não tinha noção não. Não. Quando eu abri essa céu eu pensei: "Ah, pode ser que alguém venha trabalhar comigo". Nossa, quando eu vi que veio todos, sem eu nem ao menos convidar, porque eu tinha uma ética
Tanto que a empresa que eu trabalhava antes disse que eu abri a Sucel para atender os meus amantes. Você vê como o mundo é machista e podre, né. Falei: "Nossa, então, a minha preferência sexual é por mulher também", porque a maioria eu tinha muito cliente mulher, né. Eles falaram que eu abri para atender os meus amantes. Aqueles clientes que confiavam muito em mim, eles não confiavam porque eu era competente, eles confiavam porque eu era mulher, porque eu era bonita, entendeu. Então tudo isso foi coisa que É um desafio gigante a ser é, superado, porque, infelizmente, né, a competência da mulher, ela é colocada em xeque. Ela era colocada, hoje está colocar em tá xeque. menos tá É, menos tá mais velado, tá mas eu menos passei evidente, por né. cenas, assim, ridículas. Conta uma para nós. Eu vou contar uma para você do meu sogro, que era coronel do exército, e todo mundo em casa falando de imposto de renda, reclamando: "Nossa, porque olha o que eu paguei de imposto de renda". Aí eu resolvi participar, eu falei: "Olha o que eu paguei de imposto de renda". "Como assim você, uma mulher, pagando imposto de renda, igual a mim?". "Não, tem alguma coisa errada". Falei: "Tem sim, você está ganhando pouco". Boa resposta, É. boa resposta. Muito bom. E aí, Celina, a gente está acompanhando aí a história, percebendo, né, a evolução, né, da marca Uhum, Sucel, uhum. porque, como você falou, veio, né, os clientes, seu time aumentou bastante, Muito. né, e muito. Eh, Como que foi, esse processo aí de transição, né, porque aí você agora estava com, eh, responsabilidades distintas, né. Aonde você não, de repente, não tinha mais ali o tempo devido para fazer os processos seletivos, conduzir ali as Sim. entrevistas, né, fazer o contato com os clientes. Como que você foi ali, fazendo essa transição, né, passando ali atividades, tarefas, Sim, né, confiando, né, porque a empresa é sua, né? sim. Eu sempre fui muito de delegar, eu sempre fui muito de acompanhar. Eu sempre tinha uma assistente do meu lado, eu sempre fazia questão que todos que entrassem, eu fazia questão que não tivesse experiência, que seguisse a experiência da empresa. Então eu preparei, eu ia preparando e delegando as pessoas, até o ponto que eu pude me aposentar, ficar em casa, participar de reuniões e tudo, mas tudo que acontece aqui na empresa eu estou sabendo, mas é uma coisa que eu confio muito no meu time. Tem aí o Alex, o Ramos, que veio muito a somar aqui na empresa. O Ramos inclusive foi meu cliente, era o cliente mais exigente que eu tinha, e ele era uns que confiava no meu trabalho. Então eu tenho uma certa gratidão por isso. Aliás, eu tenho gratidão por tudo. Eu acho que eu tenho muita sorte, porque eu não sou tão competente assim. Foi muito sorte. Muita sorte e consequência da coisa verdadeira que eu sempre fui. Faço questão absoluta de lisura, sabe. Nossa, eu fico até arrepiada quando eu penso em algo como, eh, algo ilegal, ou ou como muitas empresas ainda usam aquela coisa do propina, eu tenho horror disso, tenho horror disso. Para mim é inaceitável.